A fronteira da Ucrânia em relação ao Moscou é 3,5 vezes mais perto do que a distância da fronteira de Cuba para Washington. A ocupação da Ucrânia pela OTAN e por forças da União Europeia é uma ameaça 3,5 vezes maior, ou até mais, porque não tem água entre eles, a Rússia, do que a ocupação soviética e bases soviéticas em Cuba. E os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que isso não acontecesse. Vocês conseguem imaginar os Estados Unidos permitindo uma base de mísseis atômicos chineses em Cuba, na Nicarágua, no México? Eles não iam até o fim para evitar isso? É exatamente isso que o russo está fazendo. Eu repito o que eu falei aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório. Eu não botaria um centavo para a Ucrânia continuar existindo. São gangues criminosas. Se tem um país ou uma causa qualquer que ninguém botaria dinheiro e nem morreria por isso, essa causa não vale nada. Essa causa não vale nada. É um país corrupto, é um país miserável, é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil. Renato, é um governo, Renato, mas tem as casas das pessoas. Isso. As casas das pessoas que estão sendo impedidas de sair da guerra pelo vagabundo do Zelensky. A maioria das pessoas queriam ter saído de lá, não queriam participar disso. Ele está forçando as pessoas a ficarem lá e morrer. Cada morte que acontecer lá de pessoa que queria sair e não saiu, está nas mãos do governo criminoso da Ucrânia. O que a Rússia está fazendo é simplesmente o que os Estados Unidos fez com Cuba. Se a China fechasse com Cuba hoje, de botar uma base atômica lá, de botar míssil, os Estados Unidos iam aceitar isso, Renato, sim ou não? Já tem míssil na Turquia, já botaram míssil na Turquia. Pois é, mas a Turquia, também, qual é a distância? Qual é a distância? A Ucrânia é 5 vezes mais perto que a Turquia. Mas, a Ucrânia fica a 300 quilômetros de Moscou. Mas não tem como defender, um míssil balístico não tem como defender de qualquer jeito da Turquia, Pois é, mas Polônia, da Turquia você não consegue entrar com tropas. A Turquia tem um mar de distância. É um mar, você não consegue entrar na Turquia, você vai ter que atravessar os Urais. O outro é uma planície. Você em 300 quilômetros está dentro da Rússia, está na capital dos caras. Eles não podem, tipo assim, eles vão deixar de existir. Se eles permitirem, se os Estados Unidos permitir bases chinesas em Cuba, ele vai continuar existindo, mas Renato, vai deixar de existir, né? Mas Renato, assim, são os países da OTAN, são os países ex-Pacto de Varsóvia, a Pacto de Varsóvia era a antiga aliança que tinha na União Soviética, que fogem para a OTAN com medo da Rússia. Fogem para a OTAN com medo da Rússia. Não é que querem que eles entrem. Ao contrário, dificultaram de todo jeito para a Ucrânia entrar. Obviamente que podem ter dificultado para justamente jogar a Rússia nessa situação de guerra de procuração. E isso eu não vou entrar no mérito se foi essa a motivação deles ou não, né? Mas a Ucrânia queria entrar há muito tempo e foi negado, né? Foi negado várias vezes ela entrar, né? Obviamente que poderia ter esse interesse, pode ser que tenha um interesse obscuro nisso. Eu mantenho que todas as guerras entre governos são ilegítimas. As pessoas podem participar se elas quiserem, mas a maioria das pessoas estão sendo usadas. Esses políticos dizem, como Biden disse que ia destruir, prender, fazer acontecer com Maduro, depois ficou beijando ele. Jair Bolsonaro disse que ia prender, mandar um cabo em um soldado, depois ficou beijando e tomando vinho de noite e fazendo sei lá mais o que na cama lá de Toffoli. Essas pessoas eles têm uma honra menor do que um travesti de cadeia. Político, como é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, não é isso? Isso aí são vagabundos. Os caras fazem qualquer coisa. São pessoas... Leia Hayek é o caminho da servidão. Tipo assim, qualquer coisa que sai da boca desse cara vale menos do que nada. Então, tipo assim, eu não acredito que a vida de ninguém vale uma guerra. Zelensky é um assassino. Qualquer um que impeça pessoas a sair do país é um assassino, um país em guerra. Pessoas vão morrer por causa desse governo. A Rússia tem mentiras. Eles estão fazendo também. Existe uma guerra. Uma das camadas da guerra é inteligência contra inteligência. Você vender a sua versão e você desmoralizar o adversário. Quem está ganhando aqui essa guerra é exatamente os Estados Unidos, os globalistas. Mas quem está na China, quem está na Índia, não está comendo essa pilha, não. O cara na Índia, os governantes disseram, não temos nada a ver com isso, a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém. O indiano não vai pagar 1% mais na comida dele por causa dessa guerra. Não temos nada a ver com isso, não é isso? Isso não é problema nosso. E é exatamente isso que os países independentes, que não tem nada a ver com isso, vão dizer, olha, meu irmão, não é problema meu. Não é problema meu.